Olá, eu sou o professor Matheus Araújo Marques, da Universidade Federal da Paraíba, e hoje vou falar sobre vórtices multicamadas nessa apresentação. O modelo de vórtice mais conhecido, que foi o primeiro modelo relativístico a ser proposto, foi o de Nielsen-Olesen, publicado em 1973 no Nuclear Physics B. E aí ele consiste de uma ação associada a um campo escalar complexo acoplado a um campo de calibre com simetria 1 local. Para estudar vórtices, eles consideraram um ansatz em que o A0 é zero, isso torna o vórtice eletricamente neutro, e o campo escalar e o campo de calibre com essa forma, em que essas funções G de R e A de R devem obedecer essas condições de contorno. N é um número inteiro e determina a vorticidade. O interessante é que, quando a gente calcula o fluxo magnético associado ao sistema, a gente obtém um fluxo quantizado pela vorticidade. E uma curiosidade é que esse sistema, apesar de ser descrito por equações de segunda ordem, as equações de movimento são de segunda ordem, a gente pode mostrar, quem fez isso foi Bogomolny, pode-se mostrar que quando o potencial é um φ4, o vórtice é descrito por equações de primeira ordem. E as soluções têm essa forma em que A é a decrescente e a função G é a função crescente. O campo magnético tem essa forma, e se a gente plotar ele no plano, o que a gente vê é um disco, tá? É uma estrutura tipo disco. O que nós fizemos, nesse trabalho publicado ano passado no Physical Review Research, com os professores Dionísio Bazeia, Roberto Menezes, e um aluno de doutorado do programa de pós-graduação, Matheus Alves Leão, foi adicionar uma simetria Z2, que acomoda um campo escalar neutro responsável por modificar a permeabilidade magnética associada ao meio que o vórtice está imerso. Nesse caso, a gente considerou o mesmo ansatz de Nielsen-Olesen com a condição adicional para o campo escalar neutro, que só depende de R. Portanto, o fluxo continua sendo quantizado, tá? E nesse caso, a gente vai obter três equações de campo. E agora é mais complicado de resolvê-las porque elas são acopladas e tem uma equação adicional associada a esse campo que. Para simplificar esse problema, a gente pode desenvolver o método de Bogomolny, minimizar a energia. Então, fazendo isso, pode-se mostrar que quando o potencial tem essa forma e essas três equações de primeira ordem são satisfeitas, a energia é minimizada e assume essa expressão. Tá? Nesse caso, observe que o campo neutro ele é independente. Essa equação, o W, só depende de Q, é uma função auxiliar. Então, a gente resolve essa equação e alimenta esse P de Q com o Q obtido dessa primeira equação de primeira ordem. Com isso, a gente determina o perfil do vórtice. Então, a gente pode, além disso, entender a densidade de energia como duas contribuições, um associado ao campo Q, que a gente chama de fonte, e outro associado ao vórtice. Então, para o campo fonte, se a gente considerar o W, que dá origem a um modelo φ4, a gente vai obter essa solução e essa densidade de energia, e que o alfa na solução, que está aqui do lado esquerdo, ele faz com que ela se torne mais íngreme, ou seja, ela tende a atingir a condição de contorno infinito mais rápido, e a altura do morro na densidade de energia fica mais alta com o alfa, aumentando. Para o vórtice, se a gente considerar um P como sendo uma secante, a gente obtém soluções para o A em que surgem esses degrauzinhos. Tá? Se o alfa cresce, esses degraus eles mudam de lugar. E, nesse caso, o campo magnético ele tem buracos. Okay? Se eu aumentar, mexer nos parâmetros, eu obtenho mais ou menos buracos. E quando eu olho isso no plano, eu vou obter esses anéis, cuja separação está diretamente ligada ao alfa. Então, aqui, o campo magnético tem um disco no centro e dois anéis externos, e embaixo a gente vê que ele tem um disco no centro e 4 anéis externos, cujas separações são controladas por alfa. Quem quiser mais detalhes sobre o trabalho, pode olhar essas referências